Imagine a dor de ser impedido de poder ver o seu próprio filho, seguidas vezes. Pense em você tentando obter informações do seu filho, da sua filha, e sendo impedido. Pense que, enquanto você não consegue exercer esse direito, o seu filho ouve que você é um péssimo pai, uma péssima mãe. Isso tudo já é péssimo por si só. Agora imagine que quando você finalmente consegue exercer o poder familiar, você é acusado de abuso sexual contra um dos seres que você mais ama. O vídeo de hoje é sobre alienação parental e, consequentemente, de direito de família. E para isso eu vou usar 2 documentários, um brasileiro e um argentino, que tratam sobre a alienação parental. E sobre o filme dinamarquês A Caça, de 2012, que apesar de não tratar sobre o tema alienação parental, ele trata sobre falsas acusações. Comecemos por esse nome que parece assustador e meio que é. A alienação parental, como lei, ela surge no Brasil em 2010. Agora o conceito, ele é muito mais antigo. Ele surge em 1985, com o psiquiatra americano Richard Gardner, referindo-se a essa situação em que um genitor faz alterar a percepção que a criança tem sobre o outro genitor, com o objetivo de afastá-los. Veja que não existe diferenciação de gênero. A alienação ela pode ocorrer por homens e por mulheres. Isso acontece, em geral, após a separação conjugal e como forma de vingança do ex-companheiro, seja por ter sido abandonado, traído ou se frustrado em relação à vida conjugal. É importante destacar que a lei dispõe sobre alienação parental e não sobre síndrome de alienação parental. Esse síndrome, na frente, ele faz total diferença. Essa diferença se dá porque a alienação parental, ela é o meio praticado pelo genitor alienador, enquanto a síndrome de alienação parental é o efeito que é absorvido pelo filho e é, portanto, uma patologia. Em seu artigo 6º, a Lei de Alienação Parental, ela fala sobre falsas denúncias. E o documentário Morte Inventada, que é um documentário brasileiro, ele trata desse tema apresentando 2 casos de falsas denúncias de abuso sexual. Denúncias essas pesadas e difíceis de assistir. Talvez esse seja o sintoma mais crítico da alienação parental. Infelizmente, ele está sendo cada vez mais comum entre as famílias desfeitas. Nesses casos, a justiça tem como procedimento afastar o possível abusador imediatamente, até a conclusão do inquérito policial. Como, em geral, a investigação ela é bem demorada, o vínculo entre o sujeito acusado e o filho é perdido. Percebe-se que quando há essa questão, ainda há muito no que avançar. A fim de preservar a integridade da criança, mas também considerando a hipótese da falsidade da denúncia. Agora uma abordagem específica acerca do desenvolvimento das falsas memórias em crianças e as consequências trágicas que uma falsa acusação pode acarretar na vida de um indivíduo inocente. Acusações de crimes de abuso sexual é o campo mais fértil para a implantação de falsas memórias e muitas vezes é através desse depoimento que se descobre um culpado ou se gera culpa em um inocente. Para se entender melhor a influência das falsas memórias na prova testemunhal e as consequências desta tanto no processo como na vida sentimental e social de uma pessoa acusada de cometer um delito, nada mais ótico e expressivo que esse filme que trataremos aqui. Lucas, protagonista da história, tenta reconstruir a sua vida após um complicado divórcio, no qual perdeu a guarda de seu único filho. Para se sustentar, ele trabalha em uma creche, na qual é adorado pelas crianças e respeitado. Lucas é acusado de agressão sexual e passa a ser alvo de perseguição por toda a comunidade. Essa acusação parte de Clara, estudante de Lucas. O psicólogo da escola orienta a diretora a comunicar os pais para falar com seus filhos e verificarem se eles também não tinham sofrido o mesmo, relatando alguns sintomas que seriam considerados como um alerta para as crianças que estariam sendo molestadas por alguém, como incontinência urinária, dores de cabeça e pesadelos. No entanto, devido ao enorme potencial de imaginação das crianças e por todo o contexto, tentando corresponder às expectativas dos pais, todas as crianças acabaram respondendo que tinham os mesmos sintomas, as quais foram questionadas. E devido à repercussão do caso na pequena cidade, fez com que os alunos inventassem uma história de um suposto porão, com precisas características, a qual todos teriam ido à casa de Lucas e visto. Acontece que quando Lucas foi preso e revistaram sua casa, não havia porão na casa. E essa constatação
de muito ajudou na sua defesa. Caso semelhante de falsificação de memória coletiva em crianças aconteceu no Brasil, na Escola Base de São Paulo, que demonstrou o despreparo da polícia judiciária e a irresponsabilidade da mídia. A salvação de Lucas foi o desempenho de seu advogado em relação à falsa informação de um dito porão fornecido pelas crianças e a falta de provas técnicas em relação ao depoimento de Clara, que fez com que o juiz arquivasse o processo por falta de provas em vez de decretar a prisão preventiva de Lucas. Na vida real, nem sempre todos têm essa sorte de conseguir ser inocentado por falta de provas. E muitas vezes, em casos de alienação parental, o pai simplesmente, após uma denúncia falsa de abuso, ele é preso impedido de ver o seu filho. Muitos são os casos que se dá total valia à prova testemunhal, como no filme. No início, toda a certeza foi dada ao testemunho de Clara, sem exame de corpo de delito e outras provas. Além disso, baseando-se na ideia de que criança não mente. Lucas, em nenhum momento, teve a oportunidade de se defender perante a sociedade. O princípio da presunção de inocência não teve valor nenhum nesse momento, pois logo foi considerado culpado. As consequências no filme e na vida real são drásticas. No filme, Lucas é demitido da escola, isolado das pessoas com quem se relacionava e ainda sofre violência de todo tipo. É curioso também como o estigma de Lucas é de certa forma transferido ao seu filho, que passa a sofrer as consequências da falsa acusação sofrida pelo pai. Por tudo isso, é de extrema importância uma avaliação profunda de cada caso. Isto não significa duvidar ou negar auxílio à suposta vítima, mas a levar em consideração um princípio básico de direitos humanos, a presunção de inocência. Do contrário, corremos o risco de transformar um suposto caçador em caça. Para contra-atacar esse fenômeno de falsas acusações em casos de alienação parental, deve haver mais interesse pelo estudo das falsas memórias pelos operadores do direito. Profissionais preparados para acompanhar as testemunhas, entrevistadores atentos às perguntas feitas, psicólogos e psiquiatras acompanhando crianças desde o momento da primeira pergunta feita a ela. Enfim, uma série de cautelas que permitam reduzir o dano de termos um falso depoimento, uma falsa confissão e também um falso reconhecimento. Eu me chamo Leonardi, eu sou advogado e você pode me encontrar nas redes sociais pelo @cinedireito. Obrigado.